Então, bora lá. Como nós vimos, o acento agudo, o acento circunflexo e o acento, o til, que é o acento nasalizante, nasalizador, os três estão ligados à tonicidade, à sílaba que é mais forte, e estão ligados também à forma de pronunciar. Se a vogal é aberta, se a vogal é fechada, se a vogal é nasalizada. Já a crase, ela tem a ver com a duplicidade do som, tá? E aí eu quero também compartilhar uma outra tela aqui com os irmãos que... Deixa eu pôr isso aqui para... Apresentação de slides. Apresentação de slides do começo. Aí. Então, ó. Passamos. Sinais gráficos ligados à duplicidade de sons vocálicos. O que se chama crase, irmãos, é esta duplicidade de sons vocálicos. Esse acento que nós chamamos de crase, tem crase ou não tem crase? É o acento grave. Vamos ver isso aqui no dicionário. Dicionário Priberan da língua portuguesa, um dicionário virtual que eu gosto bastante. Crase, substantivo feminino. Contração ou fusão de sons vocálicos num só. Então, o que é a crase? É a contração dos sons vocálicos em um só som, e não o acento. O acento é chamado grave, tá? E aí, ó, no Brasil, quando eu tenho isso aqui no dicionário, é coloquialismo, é informalidade. Nós chamamos, por continuidade disso aqui, da contração ou fusão de sons vocálicos num só, o acento gráfico que representa isso, nós chamamos nós chamamos de crase, ó, acento grave colocado para assinalar uma crase. Mas é importante ressaltar que a crase, então, não é o acento em si. O acento chama grave e ele está ali para assinalar que, naquele caso, existe uma crase. Agora, indo para a apostila de vocês, eu vou encerrar aqui esta apresentação e vou apresentar de novo quando eu chegar na tela, porque outro dia no estado eu fui fazer com os alunos direto e não reproduziu a tela para eles. Espera aí só um pouquinho. Stop. Compartilhamento de tela. Eu acredito compartilhar a tela. Que é essa. Tá aqui. Vamos aqui. Só um minuto, irmãos, que a gente se perde com essas coisas, viu? Tecnológicas. Nós que não somos nativos digitais. Aí. Então, olha aqui. Na apostilinha de vocês. Crase. Crase é a união da preposição a com o artigo a. Preposição a mais artigo a. A mais a igual a um a crase, a duplicidade de som, que é marcada pelo acento. E aí vem aqui pelas regras, tá? Não existe... Melhorou. Não ocorre crase antes de palavra masculina. Por quê? Se crase é a fusão de dois as, e eu tenho uma palavra masculina, o artigo, no caso, vai ser o, e não a. Então, eu não tenho crase, eu tenho ao, tá? Então, vamos ver aqui. Tenho visto servos andando a cavalo. Cavalo é masculino. E aqui eu só tenho a preposição, eu não tenho a artigo, portanto, eu não tenho crase.
e príncipes andando a pé. Mesma ocorrência, palavra masculina, só a ocorrência de preposição, não tem a duplicidade de sons, eu não vou marcar o A com o acento grave. Sem fé é impossível agradar a Deus. Embora Deus não seja nem feminino nem masculino, no que se diz a biologia, a palavra Deus é considerada masculina. Então, eu não uso crase. A respeito de alguns assuntos, eu escrevi com toda a franqueza, como para fazê-los lembrar-se, o apóstolo Paulo falando. A respeito é masculino, então eu só tenho aqui a preposição, não tenho artigo, não ocorre crase. Antes de verbo, também não ocorre crase. É comum a gente ver, assim, a partir de R$19 e o A craseado antes do verbo. É muito comum nós vermos isso em lojas populares, né? E não é correto. Jesus começou a falar. Aqui eu não tenho um substantivo feminino para ser acompanhado do artigo feminino a. Por isso não tem crase. Outro exemplo, começaram a planejar. Antes de pronomes indefinidos, pessoal e de tratamento. Eu pedia a eles. Por quê? Eu não tenho o artigo a elíptico, escondidinho, implícito aqui para crasear. Então, e eles também é masculino, além de ser pronome pessoal, do caso reto, é masculino, não tem crase. A professora pediu a todos, aqui eu tenho um pronome indefinido, a todos não tem crase. A decisão interessa a mim, pronome pessoal oblíquo. Entreguei o convite à Vossa Excelência, pronome de tratamento. Então, muito cuidado quando você for querer aí usar um A marcado com acento grave, dizendo que ali tem 2 As, antes de pronomes definidos, pessoais ou de tratamento. Observação. Existem 3 pronomes de tratamento que aceitam crase: senhora, senhorita e dona. Dona aqui, hoje a gente já usa dona como pronome de tratamento, mas dona na verdade é título, né? É a mulher do dom, né? É a dona. A duquesa é a mulher do duque e a dona é a mulher do dom. Mas no uso já está consagrado como pronome de tratamento. Dona Maria, Dona Rita, Dona... Enfim. Então, exemplo, dirijo-me à senhora. Entregou o convite à senhorita. Entregue à dona o convite. Então, perceba que todas as palavras são femininas, né? Senhora, senhorita e dona. Por isso, é facultativo o uso da crase, tá? Não é... Ó, pode ver aqui, existem 3 pronomes que aceitam. Eles aceitam porque é facultativo. Eu uso ou não. Entre palavras repetidas, eu não uso crase, porque eu não tenho 2 As. Eu só tenho a preposição. Lado a lado, gota a gota, cara a cara. Uso a preposição a mais o artigo o. Está se dirigindo ao local. Vou ao banheiro, vou ao aeroporto. Quando estiver dentro do local, é no. Estou no banheiro, estou no aeroporto. Aqui é uma combinação de preposição mais artigo masculino o, e aqui eu tenho a contração da preposição em mais o artigo masculino o, tá? Então, aqui, banheiro, aeroporto, eles são casos de palavra masculina, tá? Aqui nem tem muito a ver com crase, né? Tem a ver no seguinte sentido, que a crase, ela é esse movimento aqui, ó. Quando eu tenho preposição a mais artigo,
Só que ao invés de ter o artigo masculino, como é o caso aqui, ao, eu tenho o artigo feminino a, tá? E aí aqui ele entrou com uma regra de regência, na verdade, né? Que quando eu estou indo, eu uso a preposição a. E quando eu já estou no local, eu uso a preposição em. E o em o no é em mais o na é em mais a, tá? Deu uma fugidinha do assunto crase, mas só para não ficar no ar, segue essa breve explicação. Agora, as dicas para saber usar a crase. Muitas são as regras para o uso da crase, mas é muito fácil saber quando usá-la. Nas expressões adverbiais femininas. Expressão adverbial, o advérbio é uma palavra que ele tem função de dar uma circunstância para o verbo, para o adjetivo, para ele próprio e até para frases inteiras. Essa circunstância pode ser de lugar, de tempo, de modo e assim por diante. Então, olha aqui, chegaram à noite da festa. Eu tenho uma expressão adverbial que está me dando uma circunstância de tempo, ao verbo. É o momento quando chegaram, tá? Comeram às pressas, é o modo como comeram. Saíram à procura de borboletas. Saíram à procura de borboletas. A procura aqui não é verbo. A procura aqui é substantivo, o nome dado à ação de procurar. A ação de procurar chama procura, uma busca, uma procura. Então, aqui é substantivo, tá? Deve ter sido um equívoco de digitação, porque se procura fosse verbo, já cairia por terra a regra que nós vimos aqui, ó, anteriormente, que eu não uso crase antes de verbo, tá bom? Então, aqui é substantivo, tá? E aí fica outra coisa, né? Ele procura é verbo. Agora, a procura é substantivo, tá? É a busca, é o nome dado à ação de procurar, né? Essa inculta língua portuguesa, como dizia o poeta, nos prepara aí alguns peguinhas. Então, as expressões adverbiais, às vezes, à tarde, à noite, à procura, à direita, à esquerda, à distância, às pressas, à toa, à vontade, às avessas, às claras, às escuras, são expressões adverbiais que admitem o uso da crase, porque vezes é feminino, tarde é feminino, noite é feminino, e aqui, cada vez que eu encontro esse azinho com acento agudo, com acento grave, perdão, significa que eu tenho dois as ali fundidos. Voltando aqui na apostila, no começo, olha aqui. A crase, nós vimos no dicionário, que não é o acento gráfico. A crase é o fato de eu ter dois as ali fundidos, tá? Uma preposição e um artigo. Para não escrever a igual no ao, o. Para não escrever a, criou-se essa convenção do acento grave. Voltando aqui na apostila de vocês. Vejamos. 2. Na expressão a moda de, e mesmo quando ela está implícita na frase, pedimos macarrão à moda da casa. Então, ó, como que ela está implícita? Pedimos macarrão à casa. Né? Embora fique uma construção estranha, mas vamos para uma outra. Pedimos macarrão à moda francesa. Pedimos macarrão à francesa. Mesmo que a moda da esteja implícita, essa expressão aqui que eu marquei em azul esteja implícita, não esteja explícita, o A permanece craseado. A mesma coisa aqui, ó. Ele escreveu a Jorge Amado. Ele escreveu a moda de Jorge Amado.
Então, aqui, ó, num concurso, se eu for... Nossa, Jorge é masculino, essa crase está errada. Mas eu tenho aqui essa questão de que a palavra está implícita, tá? A palavra moda está implícita. Na indicação de horas, eu tenho que pensar. Tem aqui, ó, oramos das 7 às 10 horas no templo. O que eu faço? Eu troco aqui as horas por meio-dia, porque meio é masculino. E se eu tiver que usar o ao, no caso daqui ser meio-dia, é porque eu tenho que usar crase. Então, olha lá. Oramos das 7 ao meio-dia no templo. Então, aqui vai uma crase. Vamos ver como fica a resposta. Oramos das 7 ao meio-dia no templo. Então, a resposta seria: oramos das 7 às 10 horas no templo. Que eu faço essa inversão, tá? Diante de nome de lugar, eu também tenho um exercíciozinho. Então, esse exercício aqui, que eu faço trocando por meio-dia, quando eu tenho que crasear ou não uma hora, é para saber se vai com crase ou não, tá? Diante do nome de lugar, para saber se tem crase ou não. Vim da Espanha. Ó, exemplo, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Palavras do apóstolo Paulo. Dicas. Faça uma frase com o verbo vir. Vejamos como fica. Vim da Espanha. For à Espanha. Vim da Grécia. Vou à Grécia. Vim de Éfeso. Chegou a Éfeso. Vim de Corinto. Chegou a Corinto. Por que aqui tem crase e aqui não tem? Percebam que vim da Espanha, o da é de. Deixa eu ir lá para minha lousa. Deixa eu inserir. Novo slide. Não vai aparecer. Bem, depois eu mostro. Escrito, eu gosto de mostrar escrito. Mas, voltando aqui, o D, irmãos, é D mais A. Aqui eu não vou conseguir escrever. É D mais A. O A tá aqui, por isso que aqui tem 2 As. E aqui é só D, não é D mais A. Não tem 2 As aqui. Para os demais casos, obedeço às leis de Deus. As ou as? Primeiro teste, verifique a preposição. Trocar o termo posterior por um masculino. Se a resposta for o, não há crase. Por exemplo, se for ao, há crase. Vamos, então, obedeço. Vamos trocar leis por mandamentos. Obedeço os mandamentos? Não, obedeço aos mandamentos. Então, as leis é craseado, tá? Verifique o artigo. Crie uma frase com o verbo gostar mais o termo posterior. Se a resposta for eu gosto de ou do, não há crase. Por exemplo, se eu criar uma frase, eu gosto de chocolate. Aqui. Eu gosto de chocolate. Não haveria crase, tá? Mas eu gosto de leis. Das leis, de as leis, tá? É mais ou menos isso que eles quiseram propor para vocês aqui. Então, como fica a resposta? Obedeço às leis de Deus. Por último, aqui, pronome demonstrativo aquele, suas flexões completarem o sentido de um verbo ou o nome exija uma
preposição. Entregou a herança àquele filho. Aqui, crase não é a junção de dois as? Nesse caso, aqui, quem entrega a herança, entrega a alguém, certo? Entregou a aquele filho. Então, a crase é aqui, ó. A preposição mais o a de aquele. Para não escrever entregou a aquele, entregou aquele. Isso aqui gera muita confusão, porque a pessoa vai naquela regra. Filho é masculino. Como é que eu vou pôr regra no crase no aquele? Usar o acento grave, marcando a presença de crase no aquele. Mas é esse caso aqui, ó. A duplicidade de as é o a da preposição a, porque quem entrega alguma coisa, no caso a herança, a alguém. Entregar é um verbo bitransitivo, né? Ele tem objeto direto e indireto. Então, é por isso que existe aí a crase. Jesus chegou àquela região da Galileia, é a mesma situação. Quem chega a algum lugar, certo? Irmãos, eu fico por aqui com esse vídeo. Vou prosseguir com os demais, na medida da minha disponibilidade. E estou preparando um trabalhozinho para vocês mandarem para efeito da nota do trabalho. Mas qual que é a dica? Façam os exercícios da apostila, porque eu irei tirar os exercícios para trabalho dos exercícios da apostila. Por enquanto é só. Logo mais eu irei postar outros vídeos e que os irmãos fiquem na paz do Senhor Jesus.